Muita calma nessa hora, pessoal. Apesar de que a capa está dizendo tudo que a gente vai dizer aqui. A gente sabe que a bomba está armada, mas pode ser que ela não venha a explodir. Que ela nem seja colocada em jogo. Mas, Paulo, de que bomba você está falando? A gente também sabe que não é só uma bomba que está armada. Teve um pessoal aí que se afastou do controle do país há pouco tempo atrás e que proporcionou aí muitas perdas econômicas que por muito pouco não levou o Brasil à lona. Eu acho que era exatamente o plano que eles queriam, né? Criar dificuldades, porque é melhor para exercer um controle. E os países de esquerda, né, que tem essa ideia do comunismo, socialismo, eles preferem levar todo mundo no controle. O Brasil é um país que tem riquezas imensuráveis, todos nós sabemos disso. E se não fosse isso, hoje estaríamos pior do que a Argentina. E por intervenção divina, foi interrompida a sanha dessa galera do mal, que eu vou explicar logo daqui a 7 segundinhos. Vamos lá. Pois é, não sei se todo mundo que está assistindo esse vídeo se lembra ou já ouviu falar do confisco da poupança que houve no Brasil e de outros investimentos aí na década de 90. Foi logo depois quando saiu o governo militar, aí veio o governo Sarney, posteriormente veio o Collor, que foi o primeiro presidente eleito com voto direto, né? Então, foi o início aí do governo Collor, no início de 1990. E como ministra da Economia, tinha aí a economista Zélia Cardoso de Mello. E o Collor era conhecido aí como caçador de marajás. Ele chegou com toda a moral. Era um candidato fabricado aí pela Globo, que muitos não conheciam, mas a Globo investiu nesse candidato. E ele acabou derrotando aí o Lula naquela época, né? E ele estava cercado de alguns corruptos e de pessoas incompetentes, né? A inflação corroía então os salários nessa época e então a equipe econômica do Collor resolveu dar um choque de 360 graus, que foi, ao meu ver, uma medida insana. E acredito que os economistas lá, nessa loucura toda de uma inflação enorme, né, pensou: inflação alta, porque a demanda está muito grande, os comércios não estão conseguindo atender a todos, aí aumenta o preço. Vamos tirar então o dinheiro desse pessoal, que aí eles param de comprar, as vendas caem, enche os cofres públicos e os empresários serão obrigados a baixar os preços. Pessoal, no início, até que esse plano deu certo. Apesar de ter sido uma puta de uma sacanagem, com perdão da palavra, foi exatamente uma apropriação indébita, um crime contra o povo. A gente sabe, a inflação estava aí a 84% ao mês. Pensa uma coisa dessa. Você que hoje está vivendo em uma deflação, agora em 2022, e eu nessa época, eu trabalhava em um supermercado como repositor de mercadorias nas gôndolas. Como era obrigatório cada mercadoria ter seu preço, praticamente todos os dias
você tinha que alterar o preço. Era uma loucura. A equipe do Collor fez o seu primeiro plano, porque já vimos aí de 3 outros planos que tentavam domar a inflação, e todos os meses a gente tinha que fazer um reajuste de preço. Quer dizer, tirar uma etiqueta e colocar uma outra etiqueta. E aí vinha um reajuste de salários também. Todos os meses tinha reajuste de salários. Acho que isso aí seria até um sonho de todo esquerdista, né? Todo mês vem um aumento, né? Mas não se iluda. A inflação corroía o reajuste e um pouco mais durante o mês. Por então, o plano cruzado em 86, o Bresser em 87, Verão em 1989 e todos esses no governo Sarney. E foi posto em prática, então, o plano Collor com uma série de medidas, né, e passou a se chamar aí o Cruzado Novo, né, o plano, o dinheiro, o nosso dinheiro passou a ser chamado Cruzado Novo. Foi criado um imposto sobre operações financeiras, houve o congelamento de preços e salários por 45 dias, houve um aumento também das tarifas de serviços públicos, gás, telefone, energia e muitos outros. E houve, então, a extinção aí de 24 empresas estatais e também a demissão de mais de 80 mil funcionários públicos. Tiveram, então, mais medidas, mas como não vai dar tempo da gente ficar detalhando essas medidas aqui, vamos ficar só com essas aí que foram mais impactantes. Como eu vinha dizendo, no início deu muito certo, com a inflação tendo uma queda brusca, né, de 84% para 3% ao mês. Bacana. O plano foi anunciado em 16 de março de 1990. Caiu, né, teve aquela queda, como eu falei, aquela queda brusca, deu aquele alívio, né? Todo mundo, beleza. Agora a inflação baixou, vamos poder comprar mais tranquilo. Porém, pouco tempo depois, pegou novamente o elevador. No início desse plano Collor, houve uma correria violenta aos bancos, na tentativa aí de resgatar os investimentos. Não vou detalhar aqui como foi esse confisco e como ficou definido aí para quem tinha dinheiro na poupança, dinheiro aplicado. O que sei é que teve gente que até ceifou a própria vida porque foi pego de surpresa, de repente aí tinha milhões na poupança ou investimento e ficou sem nada, né? Aí teve muita gente entrando em desespero. E teve gente que vendeu imóvel, colocou em poupança ou aplicação, pessoas que estavam fazendo economias a vida inteira e de repente viu aquilo se perder tudo, sumir. O plano foi um fiasco realmente. E que antes de um ano de plano, né, teve que lançar um novo plano, o plano Collor 2. Sem contar que o dinheiro parou de circular. Muitos comércios fecharam, empresas quebraram, né? Muita gente perdeu seu emprego. E foi um desastre total. Após, então, 2 anos de governo do Collor, ele foi impeachmentado. Também não vou detalhar como que foi isso aqui. Mas tá, Paulo. A explicação tá legal, mas e a bomba? A bomba é essa? Não, a bomba não é essa. Como eu disse, a bomba não é só uma. Eu vou tentar explicar aqui
que foi que aconteceu para a gente lançar esse vídeo, dando esse título aí de bomba. E pode ser uma bomba mesmo. Na verdade, tudo que venha desse pessoal aí, que está tentando voltar à presidência da República, é uma bomba sim. Gente, o Lula está querendo voltar, mas está se recusando o quê? Detalhar o seu plano de governo. Ele não quer que você saiba o que ele planejou para o país. Por isso que eu disse que não é só uma bomba. Esse plano do Lula pode ser um paiol inteiro de bombas. Ele quer que você assine um cheque em branco, mas a bomba que eu disse é uma matéria da CNN. E que a imprensa não deu muita bola. Eu não sei porquê. Parece que é só a CNN que trouxe essa notícia, pelo menos eu vi só na CNN. E o que será que essa quarentena fiscal que a CNN descobriu que os economistas do Lula estão planejando, né, colocar aí em andamento, caso ele venha a vencer. Então, eles estão pensando em colocar uma quarentena fiscal no país. Eu não estou dizendo que a quarentena fiscal é o confisco de poupanças, de investimentos. Eu não estou dizendo isso. Mas, como não foi detalhado, falou em quarentena fiscal, a gente já lembra de quê? Aí eu lembrei do plano do Collor, que foi o maior fiasco. Ele conseguiu reter ali mais de 100 bilhões na época de cruzados, né? Não sei se teve essa conversão, mas 100 bilhões de cruzado na época. Todo o dinheiro da poupança, de investimento, ele conseguiu reter aquilo. Então, a gente fica realmente preocupado quando se fala isso, e principalmente preocupado como é um governo que a gente sabe que não tem muito freio para a gastança, né? E já disse que não é a favor do teto de gasto, a gente já pensa no pior. E essa poupança e essa quarentena fiscal pode ser uma bomba realmente para a gente, né? Eu não sei o que eles estão planejando. Eu vou colocar o vídeo agora da CNN, é um vídeo curtinho, que a gente vai ver mais ou menos o que o repórter conseguiu descobrir lá durante essa reportagem. Vamos ver então aqui essa quarentena fiscal do Lula. Contando para vocês que gente muito próxima ao ex-presidente Lula está defendendo uma espécie de quarentena fiscal, caso, claro, ele vença as eleições. A discussão entrou no radar do Caio Junqueira, que detalha essa história para a gente agora. Boa noite, Caio. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. É isso, um grupo formado aí por ex-dirigentes petistas, né, próximos ao ex-presidente Lula, elaborou um documento interno ali com propostas do partido para a economia, dentre outras áreas, caso a legenda, claro, vença as eleições presidenciais. E a primeira delas prevê a decretação de, abre aspas, uma situação de emergência em âmbito nacional para que o novo governo tenha os meios legais necessários para enfrentar, na palavra dos petistas, o caos herdado do governo anterior, fecha aspas. Na prática, uma medida que permita que o governo tenha liberdade para romper as regras fiscais e utilizar o orçamento livre de amarras por um período determinado. O tema vem sendo tratado como uma ideia, na prática, de um plano emergencial temporário inicial, né? Esse documento é assinado, dentre outros, pelos ex-presidentes do PT, José Genuíno e Rui Falcão, que têm participado dos debates internos do partido sobre os rumos
da campanha e de um eventual novo governo Lula. O Rio Falcão, por exemplo, passou o ano novo na residência de Lula e é um interlocutor frequente ali do ex-presidente. Além disso, o documento fala, por exemplo, em corrigir imediatamente o orçamento herdado do ano anterior, recuperar a capacidade de investimento do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, bem como das empresas estatais, tomar as medidas necessárias para cobrar um imposto emergencial sobre grandes fortunas, lucros e dividendos, a retomada imediata do Bolsa Família, numa versão ampliada, a retomada imediata do programa Mais Médicos e a convocação de concursos públicos emergenciais para recompor o quadro de servidores públicos federais. Então, essa notícia aí, a gente vê essa bomba aí dessa quarentena fiscal, né? E a gente vê outras bombas que é o inchaço aí da máquina pública, né? O governo do Jair Bolsonaro conseguiu acabar com algumas empresas, diminuir o número de funcionários públicos, e assim o governo conseguiu realmente economizar e fazer investimentos. Aí ele acha que o Lula acha que o povo brasileiro não tem memória, porque o caos que veio foi exatamente do governo do PT, que estava lá no buraco. E o Temer conseguiu dar uma desacelerada nessa queda do país. Aí o governo Bolsonaro assumiu, teve grandes problemas e agora está retomando, o país está crescendo, a gente vê deflação, tem a gasolina mais baixa, com um preço mais baixo do mundo, a alimentação está diminuindo preços, foram cortados aí vários impostos e a gente ouve o Lula trazendo essa notícia que vai criar impostos. Quando a gente sabe que tirar o imposto é que ajuda o povo e ajuda o país. E ele está pensando em quê? Criar impostos. Fazer quarentena fiscal. Pensa uma coisa dessa. Inchar mais ainda o Estado. Se a gente precisa desinchar o Estado. Ele está querendo contratar mais. Imagina. Então, você vai assinar esse cheque em branco novamente para o Lula? A gente sabe que existem leis que restringem aí com relação a essa quarentena fiscal, ou se ele tivesse aí uma sana aí de querer confiscar poupança, né? A gente sabe que existem essas leis que restringem essa questão do confisco de poupança. Mas, em se tratando de PT, que consegue comprar todo o Congresso, como aconteceu na época do mensalão, que foi a compra através de propina, para que os congressistas aprovassem aqueles projetos que o governo mandava para o Congresso. Então, ficaria muito fácil, né? Então, eu prefiro não apostar nisso aí. E o PT ainda cria narrativas. A imprensa joga aí também, no ar. Essas narrativas de que o Brasil está no buraco. Agora o país que a gente vê que vem tendo superávit depois de muito tempo e com o crescimento do PIB, esse controle de inflação, que agora a gente viu que estamos tendo deflação, né? É essa. A bomba e muitas bombas que podem estar por vir. Se a gente permitir que esse ladrão volte ao poder. Se a gente permitir que esse ladrão volte ao poder, pode ser que esse país explode de vez. E aí, meu filho, vai ser difícil
achar novamente um Jair Bolsonaro para pôr ordens nessa situação aqui. O que será do nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos familiares, dos nossos amigos? O que será do Brasil se esse ex-presidiário assumir? É isso aí. E se gostou do vídeo, se inscreva, curta, compartilha. Não esqueça, domingo 22, para evitar que esse desastre volte novamente a contaminar o país. Muito juízo e domingo vamos fazer a coisa certa e vamos terminar esse vídeo aqui com um jingles que a gente sempre passa aqui, que é o do capitão do povo. Vamos lá. Alô Brasil, é o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. Ei, no mito eu boto fé. É ele quem defende a nação e tem nossa bandeira no seu coração. Ei, está em nossas mãos. Temos a chance de novo de cuidar do nosso povo e gritar: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo.